E aí, pessoal, nós estamos aqui então estudando um pouco sobre as leis que vão cair no concurso de Pernambuco. Então, o Estatuto do Servidor do Funcionário Público de Pernambuco, que é a Lei 6.123, de 20 de julho de 1968, que foi republicada em 13 de 3 de 1973. Nesse texto, ela está totalmente atualizada, porque nos textos anteriores, se for pesquisar, possa ser que encontre a versão antiga. E a versão antiga traz alguns erros que, se não prestar atenção, pode incorrer na perda da questão. Então, o texto está atualizado, da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Nós vamos falar sobre o provimento, sobre a nomeação, estágio probatório, dos direitos e vantagens e do regime disciplinar. Então, se no final você gostar do vídeo, se inscreve no canal, dá um like, certo? Para ajudar aqui o canal. E vamos, então, fazer com que nosso conhecimento aumente, porque se cair alguma questão em relação ao Estatuto do Funcionário Público de Pernambuco, nós então estamos atualizados, ok? Então eu recomendo a leitura integral do texto, certo? Porque tem que ter conhecimento de algumas coisas preliminares, de algumas coisas anteriores, um conhecimento prévio. Ela se parece bastante com a Lei 8.112, que rege os funcionários públicos federais. Claro que tem a particularidade do estado de Pernambuco, porém nós temos todas as informações aqui. Então, a primeira parte que nós vamos estudar é o título 2. Claro que aqui o título 1 nós não vamos estudar. Nesse título 1, vai falar sobre essa lei que rege os funcionários públicos civis do estado de Pernambuco. Ele fala sobre a definição de o que é o funcionário público, o que é o cargo público, qual é a característica ou a definição de classe, o que é uma série de classes, o que é um grupo ocupacional, certo? E ele fala sobre o serviço, a especificação de classe, a reclassificação e os cargos, que eles podem ser efetivos ou de provimento em comissão, ok? Então, no título 2, que nós iremos ver agora, tem o regime do provimento, essas disposições preliminares. Os cargos públicos, artigo 10º, são providos por nomeação. Quando eu passo no concurso, então eu sou nomeado e então eu vou assumir aquele cargo público. Promoção, quando já é funcionário público e você vai ser promovido para uma outra função, ok? A reintegração é quando você está no caso de uma chefia, no setor de chefia, e você vai voltar para o seu, terminou o seu tempo ali de chefia naquele setor, vai voltar para seu antigo ambiente, sua antiga repartição. Se alguém estiver naquele cargo, ele sai e vai então você assumir o seu cargo. O aproveitamento é quando termina de funcionar uma empresa pública, uma secretaria. Então, quando essa secretaria, essa empresa pública, ela pega e ela é extinta, então a função que você estava lá, você vai para outra secretaria fazendo a mesma função, ganhando a mesma coisa e você vai ser aproveitado lá. A reversão é quando você está aposentado e essa aposentadoria você se aposentou por invalidez. Depois de certo tempo, então você fica bom, a junta médica vai chamar o servidor, vai avaliá-lo e aí ele tem a aposentadoria suspensa, então vai ser revertida a aposentadoria, ele vai voltar para o seu serviço anterior.
Em questão de transferência, eu estou lá em Afogados e eu quero ir para Paulista, então eu peço a transferência. Então o cargo público pode ser provido pela transferência desde que haja vaga. Então essa é a questão, capítulo do título 2, capítulo 1, certo? Dos cargos públicos, disposições preliminares, e aqui a questão da nomeação. Então vamos para a nomeação. A nomeação, seção 1, capítulo 2 da nomeação. Essa nomeação vai ocorrer da seguinte forma: pode ser em caráter vitalício, em pouquíssimos cargos, como o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Então, ali a pessoa vai ser escolhida e ele fica até morrer. Então, caráter vitalício. Caráter efetivo, quando se tratar de cargos em que nós passamos por concurso público, que é de uma classe única ou de série de classes. Então, é caráter efetivo. Em questão em comissão, é quando o governador ele vai, de acordo com a confiança que ele tem na pessoa, vai chamar aquela pessoa para assumir um cargo de confiança. Isso está no 2º parágrafo do artigo 3 desse estatuto. Por isso que eu disse que é importante ler o estatuto por completo. Essa nomeação para cargo de provimento vitalício não é de qualquer jeito. Ela obedece a uma legislação especial, certo? Porque senão assim viraria uma bagunça. A nomeação para os cargos de provimento efetivo exige aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Esse concurso que nós iremos fazer, ele é de provas e títulos. E a aprovação, ele vai garantir a nomeação. E essa nomeação vai obedecer uma ordem de classificação, né? Que de acordo com o edital, que tem que ter uma certa pontuação para você ser aprovado, tem uma certa colocação para ser feita a avaliação da prova discursiva. Então é bom lembrar do edital, ok? Em igualdade de classificação, em concurso dar-se-á preferência por nomeação sucessivamente ao funcionário que já pertence ao quadro permanente e ao servidor contratado do Estado sob o regime da legislação trabalhista. Então, se a pessoa é prestador de serviço do Estado de Pernambuco, aqui na Paraíba não é assim, ele já entra, né, em igualdade de classificação em concurso pela preferência para essa nomeação, ok? Então, essa nomeação vai dada sucessivamente ao funcionário que já pertence, dar-se-á essa preferência a esse funcionário que já pertence ao quadro do Estado. É proibida a nomeação em caráter interino, ou seja, a pessoa não pode assumir alguma coisa ser nomeada em caráter interino, né? Esse caráter interino não existe na função pública, no cargo público, no serviço público. Mediante a seleção e concursos adequados, poderão ser admitidos funcionários de capacidade física reduzida para cargos especializados em lei e regulamento. Então, aqui ele está falando sobre a pessoa com deficiência. Então, a pessoa que tem a sua capacidade física reduzida vai ter lá a quantidade de vagas para cada função. Se eu não me engano, são 25% das vagas. Então, se tem 5, vai uma, mais ou menos assim. Então, o concurso público tem também que abrir vagas, o serviço público do Estado de Pernambuco abre vagas, então, para os funcionários que têm capacidade física reduzida. Vai selecionar e vai fazer o concurso adequado. Os cargos em comissão serão providos por livre escolha do governador, como eu já falei, respeitados os requisitos e as qualificações estabelecidas por lei em cada caso. Então, o governador, você é amigo do governador, então o governador vai pegar e ele vai convidar você para assumir esse cargo de confiança, porque ele sabe que você faz um excelente trabalho, ok? Então, basicamente é isso no capítulo 2 da nomeação, ok? E vamos então para a seção 7, o estágio probatório. Então, do estágio probatório. O estágio probatório é o período inicial de 3 anos de efetivo exercício. Então, aqui tem uma definição sobre o estágio probatório.
Essa lei foi alterada, né? Porque antigamente eram 2 anos no estágio probatório do estado de Pernambuco. Porém, na lei complementar 131 de 2008, foi aumentado para 3 anos. Então, a pessoa passa 3 anos de efetivo exercício, isso é chamado de estágio probatório. Depois desses 3 anos, ele vai ser então efetivado, certo? Naquele concurso público. E daí ele tem a estabilidade. A estabilidade é a partir do 3º ano, depois do 3º ano, viu? Nesse sentido, ninguém mais tira ele, ok? Porém, ele vai ter uma avaliação pelo seu chefe imediato. E para isso eles vão pedir esses requisitos aqui, ó. Eles vão ser avaliados, todo funcionário público, eu, você, qualquer um, vai ser avaliado pelos seguintes requisitos: idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. Então, se a pessoa falta muito, chega atrasado, ele vai ser avaliado. Se ele não tem disciplina, deixa tudo bagunçado, não sei o que, então ele vai ser avaliado de acordo com o chefe imediato, que vai fazer essa avaliação e colocar na sua ficha funcional. Lá na repartição, na escola, vai ter sua ficha funcional e o gestor vai fazer então essa avaliação seguindo esses requisitos: a idoneidade moral, assiduidade, disciplina, eficiência. Porém, se no curso do estágio probatório houver alguma coisa irregular, a inaptidão do funcionário vai ser acusada, né? Vai ser mostrada, e aí ele vai ser exonerado. Então, nesse estágio probatório, são 3 anos de avaliação que o gestor faz. Se o gestor perceber que tem alguma coisa que o funcionário ele não assim está apto para ser aprovado, ele vai ser exonerado. Ele vai então ter uma ampla defesa, certo? Vai ser assegurado uma ampla defesa para que ele possa fazer ou pessoalmente ou intermédio de um procurador essa defesa, né? Juntando documentos. Ele tem 10 dias para juntar esses documentos e apresentar a sua defesa escrita. Aí a comissão vai avaliar, vai ver se ele então está apto ou não para ser reintegrado no cargo público, ok? Então são 10 dias, preste atenção nisso aqui, 10 dias, e vai ser ou pessoalmente ou por intermédio de procurador habilitado, ou seja, um procurador ou um advogado, e apresentar essa defesa escrita. Cuidado com isso aqui, viu? Você tem aqui muita pegadinha com relação a isso, viu? O término do estágio probatório sem exoneração do funcionário vai dar a ele a sua estabilidade no serviço público, como eu já falei anteriormente. Então, passou esses 3 anos, não tem nada que desabone o funcionário, ele é eficiente, ele é assíduo, ele tem idoneidade moral, ele tem disciplina, então ele vai ser aprovado nesse estágio probatório, não vai ser exonerado, nunca mais na vida dele, a não ser que faça uma coisa muito grave. Aqui no parágrafo 4º tem algo bem interessante. Fica dispensado do estágio probatório de que trata esse presente artigo o funcionário nomeado por concurso que ele tenha à época 2 anos de efetivo exercício como contratado do Estado. Lembra aquela questão que o funcionário público contratado do Estado ele tem preferência no concurso. E aqui, se ele tiver 2 anos de exercício efetivo como contratado, ele não passa pelo estágio probatório. O estágio probatório já passou. Isso foi acrescido pela Lei 6.655 de 1973, certo? Porém, as funções têm que ser idênticas, viu? Se ele é professor contratado, passou no concurso, ele não precisa mais do estágio probatório, ele já está efetivado no governo, certo? Se ele não é professor, mas tem
outra função, técnico-administrativo, aí ele não pode ser dispensado do estágio probatório. Se ele for professor, prestador, e ele passar no concurso de professor. Se ele for técnico, passar para o concurso de professor, não tem essa questão da dispensa do estágio probatório. Ok, pessoal? Então vamos dando prosseguimento aqui, vamos para o título 4 dos direitos e vantagens. Título 4 dos direitos e vantagens, capítulo 1, certo? Do artigo 85 até o artigo 95. Então, da duração do trabalho. Então, a duração do trabalho será de 6 horas por dia ou 30 horas por semana, podendo extraordinariamente ser prorrogado ou antecipado na forma que dispuser o regulamento. Então, seu trabalho tem que ser durante 6 horas diárias, ou seja, 30 horas por semana, ok? Excentua-se do disposto nesse artigo o trabalho executado por funcionário em serviço externo, que pela própria natureza não pode ser aferido por unidade de tempo. Então, a pessoa vai para uma diária, vai para alguma coisa assim, então esse aqui ele já não conta como a duração normal do trabalho, né? A jornada de trabalho. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, a duração normal do trabalho noturno será de 6 horas por dia também. O trabalho noturno será de 6 horas por dia, podendo extraordinariamente ser prorrogado ou antecipado nas formas que dispuser os artigos. Mas esse trabalho noturno ele tem uma particularidade, ele começa às 22 horas de um dia e vai até as 5 horas do dia seguinte. Então esse é o trabalho noturno, viu? Que vai de 10 horas da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte, ok? A duração normal do trabalho do funcionário que ocupar cargo de serviço técnico-científico será de 4 horas por dia, ou seja, o técnico administrativo trabalha 4 horas por dia ou 20 horas semanais, podendo excepcionalmente ser aumentada mediante a antecipação ou prorrogação do expediente pela autoridade competente, ok? Então, a duração do trabalho 6 horas diária, 30 horas por semana, técnico administrativo 4 horas por dia, 20 horas semanais. A duração normal do trabalho noturno será de 6 horas por dia, ele pode ser de revezamento semanal ou quinzenal. Vamos aqui para o artigo 88. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos e feriados, será estabelecida uma escala mensal de revezamento. Por que isso? Porque o funcionário tem que ter um descanso. Então, se ele trabalha escalonado, né? Ele trabalha aos domingos, feriados, então será estabelecido essa escala mensal de revezamento. Porém, para professor não tem isso. O professor tem o seu tempo, né? Tem a época das férias, tem os feriados são respeitados e tudo mais. E não tem trabalho noturno de 10 horas da noite até 5 horas da manhã. Poderão ser estabelecidos os regimes de tempo complementar integral com dedicação exclusiva no interesse do serviço e a juízo da administração. Então, o tempo complementar, o tempo integral pode ser ainda colocado na administração desde que ela queira, ok? Do tempo de serviço. A apuração do tempo de serviço será feita em dias. Isso é importante porque vai ser para a sua aposentadoria, certo? Vai ser contado em dias e o número de dias será convertido em anos e o ano corresponde a 365 dias. Então, do tempo de serviço, capítulo 2, a apuração do tempo de serviço será feita em dias. Ou seja, quando você for se aposentar, a contagem do tempo é em dia, certo? Por dias. Então, o número de dias vai ser convertido em anos e depois, sabendo que o ano dura 365 dias. Será considerado o efetivo exercício, o afastamento, quando a pessoa estiver em férias, for casar, estiver em luto, certo? Então, férias, 30 dias, considerado efetivo exercício. Casamento também. Luto, exercício de outro cargo, função de governo, ou direção de serviço da administração direta ou indireta do Estado, certo? Você vai para outro cargo, certo? Outra função do governo. Exercício em função de direção ou de cargo de direção, chefia ou assessoramento,
quando posto à disposição de entidades da administração direta ou indireta, da União, dos Estados e municípios. Então, você vai ser chamado para o Tribunal de Contas, sei lá, um professor trabalhar lá no Tribunal de Contas. Conhece alguém, o presidente lá vai chamar você para estar à disposição daquela entidade. Então, lá você vai estar em efetivo exercício. Quando for para a convocação para o serviço militar, quando você estiver em júri, né? Você vai lá ser jurado, então você também está em efetivo exercício. A licença prêmio são 6 meses, né? São 6 meses, é uma licença prêmio, ok? Licença funcionária gestante é o funcionário acidentado em serviço ou atacado de doença profissional. Então a funcionária gestante, ou quando o funcionário for acidentado em serviço, ou for atacado de doença profissional, pessoa que digita muito, então ela tem LER, então ela vai passar na junta médica. Ela vai passar na junta médica e logo ela vai ser diagnosticada como uma doença profissional. Sendo essa doença profissional, ela vai então ser afastada e aquele tempo de afastamento vai ser contado como efetivo exercício. Licença de até 2 anos, se o funcionário for acometido de moléstia consignada no parágrafo único do artigo 97 ou de outras indicadas em lei. Então daqui a pouco a gente vai ver o artigo 97, vai perceber sobre que moléstia foi essa que a pessoa pode ficar até 2 anos afastado. Missão oficial no país ou no estrangeiro com ônus para o Estado manda você ao estrangeiro ou para outro estado, ou ele paga, banca seu deslocamento, tudo, isso através da autorização do governador. Participação de congressos, especialização, realização de pesquisa científica, isso tudo com a autorização do governador através do diário oficial. Então a pessoa vai participar de um congresso na Europa, vai participar de um curso de especialização na França, na Alemanha, a realização de pesquisa científica em Portugal, um estágio, conferências culturais em São Paulo. Se o governador autorizar pelo diário oficial e a pessoa comprovar a frequência e o aproveitamento, então vai ser computado como efetivo exercício. Desempenho de comissões ou funções previstas em lei ou regulamento, então a pessoa vai participar de uma comissão, certo? Então ela ali vai estar em efetivo exercício. Em trânsito, na forma prevista nos regulamentos, no desempenho de função eletiva na União, Estados e municípios. Então a pessoa passou para vereador, passou para deputado federal, estadual, senador, governador, então ela está computando ali, certo? Efetivo exercício. Expressa determinação legal quando a justiça manda, né? Então a gente vê tudo isso. Parágrafo 1º, para os efeitos desse estatuto, entende-se por acidente de trabalho ou entende-se por acidente no trabalho o evento que cause dano físico ou mental ao funcionário por efeito ou na ocasião do serviço. Então a pessoa está digitando demais, ela vai ter LER, então ela vai então ter ali um acidente de trabalho. Equipara-se ao acidente de trabalho a agressão, quando não provocada, sofrida pelo funcionário no serviço ou em razão dele. Então a pessoa sofre uma agressão de algum usuário, né, do serviço público, vem agressivo, então acontece uma agressão física, então aquilo ali é considerado um acidente de trabalho, certo? Porque estava ali no serviço público. Por doença profissional, para os efeitos desse estatuto, entende-se aquela peculiar ou inerente ao trabalho exercido, comprovada em qualquer hipótese a relação de causa e efeito. Então tem que passar por uma junta médica para saber se essa doença ela vai ser classificada como doença profissional, certo? Nos casos previstos do parágrafo 1º, 2º e 3º deste artigo, o laudo resultante da inspeção médica deverá estabelecer rigorosamente a caracterização do acidente no trabalho e da doença profissional. Como eu falei, né? Passar pela junta médica e ele vai diagnosticar o que foi aquilo ali, tanto o acidente de trabalho quanto a doença profissional.
Artigo 92, para efeito de aposentadoria e disponibilidade será computado o seguinte: o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, inclusive de desempenho de mandato eletivo anterior à investidura. Então, se a pessoa ela foi funcionário público federal, estadual ou municipal, ela tem ali seu tempo computado para aposentadoria. Ou também quando ela foi candidata e eleito vereador, deputado, qualquer mandato eletivo. O período de serviço ativo nas Forças Armadas prestado durante a paz, computado pelo dobro o tempo em operação de guerra. Então, se o país entrar em guerra, logo esse tempo de serviço vai ser contado em dobro. Se for em tempo de paz, vai ser contado normalmente. O tempo de serviço prestado em autarquia federal, estadual ou municipal também vai ser computado. O período de trabalho prestado em instituição de caráter privado que tiver sido transformada em órgão da administração direta ou em autarquia. Então, uma instituição privada, se foi transformada em órgão da administração direta ou autarquia, logo aquele serviço que ela estava prestando a essa empresa privada vai ser computado para tempo de aposentadoria. O tempo de duração da licença-prêmio não gozada, contado em dobro. Se a pessoa não tira os 6 meses, ela vai ter então aí 1 mês e 6 meses, 1 mês e 1 ano. Ela vai ter aí 1 ano e 2 meses de tempo de aposentadoria. O tempo de duração de licença para tratamento de saúde também. O tempo de licença a funcionária casada para acompanhar o marido até o máximo de 2 anos. A funcionária tem um marido, é casada com ele, claro, e ele é militar. Então ele vai ser enviado lá para a Amazônia. Então aqui esse tempo dela também vai ser computado para a aposentadoria. Artigo 93. É vedada a contagem de tempo de serviço prestado concorrentemente em cargos ou funções diversas da União, dos Estados, do Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias e instituições privadas que hajam sido convertidas em órgão da administração direta ou autarquia. Trabalhou em 2 repartições, uma de manhã e outra à tarde, então você só vai aproveitar uma, certo? Em cargos ou funções diversas da União, dos Estados e do Distrito Federal, territórios, municípios, autarquia e instituições privadas que hajam sido convertidas em órgão da administração direta ou indireta. Parágrafo único. O tempo de serviço anterior ao período concorrente será contado exclusivamente para o cargo em que foi prestado, se o funcionário continuar a exercê-lo em regime de acumulação, para um só dos cargos exercidos concorrentemente, se houver sido prestado em outro cargo. O titular de cargo de provimento efetivo adquire estabilidade depois de 2 anos de efetivo exercício. Então, se ele está ali, ele vai ter essa estabilidade que ele diz aqui, que é de 2 anos, mas não é, certo? Em 1999 tem uma emenda constitucional que foi para 3 anos, como a gente viu lá em cima, lá nos outros títulos, no título 2, certo? E na seção 7 do estágio probatório. Então, serão estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, desde que aprovados em avaliação especial de desempenho por comissão constituída para essa finalidade. Então, o artigo 94, título de cargo de provimento efetivo, adquire essa estabilidade não em 2 anos, mas em 3. A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo. Então, o cargo pode acabar, porém o serviço público não. Então, a pessoa está num cargo, pode ir para outro cargo, essa estabilidade nunca vai acabar. Funcionário que houver adquirido estabilidade só poderá ser demitido mediante inquérito administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Então, o funcionário só sai do serviço público se ele fez uma coisa muito grave. Então, para isso ele tem também ampla defesa, ok? Então, aqui nós vimos sobre os direitos e vantagens. Então, capítulo 3º da disponibilidade, artigo 95, que consta aí como estudo para o edital do concurso da Educação de Pernambuco. O funcionário estável, no caso de extinção ou declaração da desnecessidade do cargo,
pelo Poder Executivo será posto em disponibilidade remunerada com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, o governo ele pega e extingue uma secretaria. Então, o funcionário lá estável, passou pelo estágio probatório, 3 anos, né? E aí ele vai ser posto em disponibilidade remunerada, ou seja, ele vai receber seu salário, vai estar disponível. Quando enviar ele para outra secretaria, ele vai, né? E tem todos os proventos proporcionais a seu tempo de serviço. A extinção do cargo far-se-á na administração direta mediante lei e na administração indireta por ato do Poder Executivo. Então, para que haja a extinção de um cargo, tem que passar pela Assembleia Legislativa, que é mediante lei. No caso da extinção do cargo na administração indireta, autarquias, fundações, é por ato do Poder Executivo, ou seja, o governador faz essa extinção por ato de lei. A declaração da desnecessidade do cargo far-se-á por ato do Poder Executivo, certo? Então, quem vai fazer essa declaração vai ser um ato do Poder Executivo. O valor do provento a ser auferido pelo funcionário em disponibilidade será proporcional ao seu tempo de serviço, na razão de 1/35 por ano de serviço, se do sexo masculino, ou de 1/30 se do sexo feminino, acrescido de gratificação adicional por tempo de serviço percebida a data da disponibilidade do salário família. Se o provento do funcionário que está disponível ele for homem, né, no caso, o tempo vai ser em razão de 1/35 por ano de serviço. Se for a mulher, vai ser 30, porém ela vai ter uma gratificação adicional por tempo de serviço e vai ter o salário família. Ao funcionário posto em disponibilidade é vedado, sob pena de cassação da disponibilidade, exercer qualquer cargo, função ou emprego ou prestar serviço retribuído mediante recibo em órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União, dos Estados ou dos municípios, ressalvadas as hipóteses de acumulação legal ou expressa determinação em lei. Então, se ele for funcionário, está disponível, ele não pode assumir nem outra função, nem outro cargo, nem outro emprego, ou prestar serviço, né, a qualquer entidade da administração direta ou indireta da União, do Estado ou do município. Se eles verificarem através do CPF que a pessoa está dando aula, por exemplo, no município, mas ele estava disponível, né, para o Estado, vai ser cassada essa disponibilidade, certo? E aí vai entrar processo administrativo, Ministério Público, é um problema seríssimo. Por isso que tem que prestar atenção quando vai assumir o serviço público. O funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado na forma prevista nesse estatuto. Então, se ele está no tempo de se aposentar, ele ficou disponível, então ele pode se aposentar na forma prevista pelo estatuto, ok? Então, nós aqui vamos ver as disposições finais. Então, o capítulo 5 das férias. Houve uma alteração, né, na lei, a 6.933, justamente porque no artigo 11, o período de férias que, por necessidade do serviço público, o funcionário tenha deixado de gozar, será contado em dobro para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Então, no artigo 103, o funcionário vai gozar de 30 dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada pela autoridade competente, seu chefe imediato. Então, o chefe imediato não vai botar todo mundo de férias, vai dizer, olha, fulano vai ficar de férias em janeiro, fulano em dezembro, fulano em julho e etc. Devendo constar o ano a que corresponde. Então, são 30 dias consecutivos, não são 15, não são 10, não são 5, 30 dias. Professores aqui da Paraíba têm o mês de férias de janeiro, o mês todo totalmente de férias. No meio do ano tem o recesso junino, são 15 dias. Na rede privada aqui na Paraíba, as férias dos professores no mês de julho, 30 dias de julho. E janeiro se trabalha. Então, no caso da educação de Pernambuco, seguindo o Estatuto do Servidor, do Funcionário Público,
no capítulo 5 das férias, são 30 dias consecutivos por ano. É vedado levar a conta de férias qualquer falta do trabalho, ou seja, não pode a pessoa pegar, faltar o trabalho e dizer, eu vou descontar nas férias, não pode. Somente depois do primeiro ano de exercício, o funcionário adquirirá direito a férias. Então, nós sendo aprovado agora nesse concurso, no ano que vem, né, exercendo já, nomeado, tudinho, entrou no serviço público, contando no primeiro dia de serviço público, você vai pegar e ter suas férias, né? A escala de férias poderá ser alterada de acordo com a necessidade do serviço. É vedado o fracionamento do período de férias, salvo por necessidade do serviço. Então, não pode 5 dias, 10 dias, 2 dias, nada. São 30 dias consecutivos. As férias dos membros do magistério corresponderão às férias escolares, obedecidas às restrições legais e regulamentares. Então, nós temos aqui as férias escolares junto com as férias dos professores. Como eu já disse, aqui na Paraíba, o mês das escolas públicas é no mês de janeiro. As férias da rede privada é em julho. No artigo 105 é proibida a acumulação de férias, salvo imperiosa necessidade do serviço até o máximo de 2 períodos, justificado em cada caso. Então, eu não posso ter mais de 2 férias acumuladas, certo? Eu tenho que gozar essas férias de todo jeito, então não posso ficar com férias acumuladas. Haverá presunção de necessidade do serviço quando o funcionário deixar de gozar as férias e não houver sido comunicado o fato pelo chefe imediato ao órgão competente de pessoal. Se o funcionário deixar de gozar as férias, não houve comunicado do chefe imediato ao RH estadual, então a ideia que se tem é a presunção da necessidade do serviço. Ao entrar em férias, o funcionário vai comunicar ao chefe imediato o seu endereço eventual, ok? Por motivo de promoção ou remoção, o funcionário que está de férias não será obrigado a interrompê-las. Então, a pessoa foi removida, promovida, ela tirou férias naquele mês, ela vai continuar suas férias. Quando voltar das férias, ela vai assumir o seu cargo na outra repartição. Durante as férias, o funcionário terá direitos a todas as vantagens do seu cargo e função. O que ele quer dizer aqui? Que você vai receber seu salário e 1/3 do seu salário, chamado 1/3 de férias. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão, nos termos do artigo 82, perceberá relativa ao período das férias a que tiver direito ou ao incompleto na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias, acrescido pela lei de 2003, certo? E depois pela lei de 2005. Então, o servidor que ele foi exonerado, ele vai receber os seus vencimentos, né, relativo também ao período de férias, viu? Se for superior a 14 dias ou se é na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício, ok? Parágrafo único. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato de exoneração. Okay? Então, a pessoa saindo do serviço público, ela vai então ser paga aquele período que ela ficou como funcionário. Então, nós vamos ver o capítulo 6, título 5 do regime disciplinar. É vedada a acumulação remunerada, certo? Não pode acumular cargos. Você só pode se for um juiz e um cargo de professor. Se for de 2 cargos de professor. E se for um cargo de professor e outro de técnico ou científico, certo? Técnico administrativo e um professor. Por quê? Porque se a semana tem 60 horas, então o professor geralmente dá 30 horas no canto, e se for técnico administrativo com 20 horas, 30 horas, aí dá 50 horas, 60 horas semanais. Então, é aceitável. Porém, não pode ter 3 empregos. Se tiver 3 empregos, o Ministério Público vai chamar e vai pedir para ser escolhido o emprego que você quer. Certo? Então não pode acumular, você só pode acumular nesses 2 casos. E também no caso de 2 cargos em empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, certo?
Em qualquer um dos casos, a acumulação somente é permitida quando haja correlação de matérias e compatibilidade de horários. A proibição de acumular se estende a cargos, funções ou empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados quanto ao exercício do mandato eletivo. E os aposentados podem estar no mandato eletivo, em cargo, comissão, prestação de serviço técnico ou especializado. O funcionário não poderá exercer mais de uma função gratificada nem receber estipêndio pela participação de mais de um órgão de deliberação coletiva, salvo neste último caso, quando tiver a condição de membro nato ou quando o exercício em um deles seja em decorrência do outro. Verificado o processo administrativo, acumulação proibida e comprovada a boa-fé, o funcionário optará por um dos dois cargos. Então, se a pessoa tem mais de dois cargos, ela vai ser então chamada pelo Ministério Público, vai ter um processo administrativo por acumulação proibida, e se ela for comprovado, que ela estava lá, o funcionário vai ter que optar pelos dois cargos, como eu falei antes. Se for má-fé, ele vai perder os dois. Então, no parágrafo único está dizendo, se a pessoa fizer isso por má-fé, 3 empregos, 4, como a gente vê tanto nos jornais, então nós estamos aqui um dilema muito grande, porque vai perder todos os cargos que tem, se for pela má-fé, certo? É um processo administrativo muito doloroso para quem já fez, certo? Dos deveres, são deveres do funcionário no desempenho de suas tarefas, em razão do cargo ou função, assiduidade, pontualidade, discrição, urbanidade, lealdade às instituições constitucionais, obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, observância às normas, leis e regulamentos, levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade que tiver ciência, em razão do cargo da função. Isso aqui tudo está na Lei 8.112. Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado, providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família, certo? A ficha funcional é chamada de assentamento individual. Atender prontamente às requisições para a defesa da fazenda pública, ou seja, pagar imposto de renda, e a expedição de certidões requeridas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações. Guardar sigilo sobre os documentos a que tenha conhecimento em razão do seu cargo ou funções, ok? Então, nós temos aqui todas essas partes das proibições. Ao funcionário público é proibido exercer É proibido ao funcionário público exercer cumulativamente 2 ou mais cargos ou funções públicas, salvo as exceções previstas em lei. Se referir de modo depreciativo a informações, parecer ou despacho às autoridades ou atos da administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização de serviço. Retirar sem autorização prévia da autoridade competente, do chefe imediato, qualquer documento ou objeto da repartição. Promover manifestação de apreço ou desapreço e fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto da repartição. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal de outrem em detrimento da dignidade da função pública, ou seja, não pode receber propina. Coagir ou aliciar subordinados com objetivo de natureza político-partidária. Ninguém pode influenciar na decisão política partidária de ninguém. Participar de gerência ou administração de empresa comercial ou industrial, salvo em órgão da administração pública indireta, ou seja, você não pode ter empresas, se for funcionário público. Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, cotista ou comanditário, certo? Não pode praticar usura, atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais, vencimentos e vantagens de parentes até o 2º grau, de cônjuge ou companheiro. Isso aqui foi da redação de 2015. Receber propinas, comissões, presentes, vantagens de qualquer espécie em razão do cargo ou função.
cometer a pessoa estranha à repartição, né? A pessoa não pode entrar uma pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que ele competia ou a seus subordinados. Promover, direto ou indiretamente, a paralisação de serviços públicos ou dela participar. Então não pode, né, aqui nessa questão, aceitar comissão, emprego ou pensão do governo estrangeiro sem autorização do presidente da República. Celebrar contrato com a administração estadual quando não autorizado ou regulamentado. Receber direto ou indiretamente remuneração de empresas que mantenham contrato com um órgão ou entidade de sua lotação, certo? Da responsabilidade. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário pode responder civil, penal e administrativamente. Então, no capítulo 4, a responsabilidade civil decorre do procedimento doloroso ou culposo, no artigo 196, que importe em prejuízo à fazenda estadual ou a terceiro. Então, for relacionado a problema de prejuízo à fazenda, né, aos impostos, a retenção desses impostos, então o funcionário vai ser responsabilizado civilmente, né, vai abrir processo e é um procedimento doloso ou culposo. O ressarcimento do prejuízo causado à fazenda pública vai obedecer ao disposto do artigo 140, sem prejuízo da promoção de ação judicial para a cobrança do valor integral devido a critério da administração. Isso foi colocado em 2015. Então, o funcionário vai pagar integralmente aquele valor acrescido, então, dos juros, tudinho, viu? É um problema sério. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o funcionário perante a Fazenda Estadual em ação regressiva proposta após transitar em julgado a decisão que houver condenado a indenizar o terceiro. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário como tal, certo? A responsabilidade administrativa vai resultar de uma ação ou omissão do desempenho do cargo ou função e não será elidida pelo ressarcimento do dano, ok? Então, capítulo 5 das penalidades. São penas disciplinares: repreensão, multa, suspensão, destituição de função, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Vamos destrinchar cada uma delas. Repreensão, né, verbalmente ou escrita, vai ser repreendido. Vai receber uma multa, vai receber a suspensão. Suspensão, ela tem um tempo determinado que a gente vai ver aqui. A destituição da função, ou seja, não vai mais exercer aquela função, vai ser demitido. E se tiver aposentado, vai ter sua aposentadoria cassada ou a sua disponibilidade também cassada. A enumeração constante desse artigo não exclui a advertência verbal por negligência ou falta funcional. Outra que se tiver de impor penalidade mais grave. Então tem que ter a advertência verbal, advertência escrita, repreensão, tudo isso. Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela provierem para o serviço público e os antecedentes do funcionário. No artigo 201, a repreensão será aplicada por escrito nos casos de desobediência ou falta de cumprimento do dever. No caso da suspensão, que não vai exceder de 30 dias, né, será aplicada nos casos de falta grave, reincidência em falta punível com a pena de repreensão, transgressão do dispositivo nos itens 2, 3, 9 e 12 do artigo 194. A suspensão ela tem um tempo determinado, que é justamente 30 dias. Não pode passar de 30 dias, 5 dias, 3 dias, 2 dias, até 30 dias. Okay? Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão pode ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento. Obrigado o funcionário a permanecer no serviço. Então, se o funcionário achar melhor pagar a multa, né, essa suspensão você paga em multa, ele vai pagar 50% do seu vencimento e ele vai ter que permanecer no serviço. A destituição da função terá por fundamento a falta de exação do cumprimento do dever. A demissão será aplicada nos casos de crime contra a administração pública, abandono do cargo, né, com 30 dias consecutivos de falta, insubordinação grave em serviço, incontinência pública escandalosa, vício de jogos proibidos e embriaguez habitual. A pessoa não pode chegar embriagada no serviço público.
Ofensa física à pessoa quando em serviço, salvo em legítima defesa. Então a pessoa tem que receber todos com urbanidade. Aplicação irregular dos dinheiros públicos, revelação de segredo conhecido em razão do cargo ou função pública, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual. Corrupção passiva nos termos da lei penal, reincidência em falta que deu origem à aplicação da pena de suspensão por 30 dias. Se reincidir, essa mesma falta, vai ser, então, demitido. Transgressão ao disposto do item 1 do artigo 194, combinado com o parágrafo único do artigo 192 desse Estatuto. A transgressão aos dispostos nos artigos 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15 e 16 do artigo 194. Perda da nacionalidade brasileira. Eita, tá vendo? Perde até a nacionalidade. 60 dias de falta ao serviço em período de 12 meses, sem justa causa, desde que não configure abandono do cargo. Certo? Improbidade administrativa, considera-se abandono de cargo, ausência ao serviço sem justa causa por mais de 30 dias consecutivos. O ato de demissão mencionará a causa da penalidade. Atendida a gravidade da falta, a demissão, quando fundamentada nos itens 1, 6, 7, 8 e 9 do artigo 204, será aplicada com a nota a bem do serviço público, que constará do respectivo ato. A demissão com a nota a bem do serviço público impede a participação do ex-servidor em concurso público para provimento do cargo, emprego ou função da administração direta e indireta estadual ou sua nomeação ou designação para cargos comissionados ou funções de confiança. Será cassada a aposentadoria ou a indisponibilidade nesses casos aqui. Falta punível com a pena de demissão quando praticada ainda no exercício do cargo ou função. Aceitação ilegal do cargo ou função pública provada à má-fé. Celebração de contrato com a administração estadual quando não autorizada em lei ou regulamento. Prática de usura em qualquer de suas formas. Aceitação sem prévia autorização do Presidente da República de comissão, emprego ou pensão de governo estrangeiro. Perda da nacionalidade brasileira. São componentes para aplicação das penalidades disciplinares. O governador, em qualquer caso e privativamente, nos casos de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Os secretários de Estado e chefes de órgão diretamente subordinados ao governador em todos os casos, salvo os de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Só quem pode cassar a aposentadoria ou a disponibilidade é o governador. Porém, os secretários e os chefes de órgão diretamente subordinados ao governador podem aplicar outras penalidades. A direção de repartição nos casos de repreensão e suspensão até 8 dias. As autoridades competentes para a imposição de penalidades e os chefes de serviço terão competência para aplicar a advertência verbal do que trata o parágrafo único do artigo 199. Da aplicação de penalidade, caberá pedido de reconsideração e recurso na forma prevista. A aplicação de pena de destituição de função caberá à autoridade que houver feito a designação do funcionário. Prescreverão em 1 ano as faltas sujeitas à pena de repreensão, em 2 anos as faltas sujeitas à pena de suspensão, e em 5 anos as faltas sujeitas às penas de destituição de função, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Isso aqui está na Lei 8.112. Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal aplicam-se às infrações disciplinares, capituladas também como crime, independente da instauração de inquérito policial ou do ajuizamento da ação penal. O curso de prescrição começa a fluir da data do fato punível disciplinarmente e se interrompe pelo fato que determinar a instauração do inquérito administrativo ou de sindicância em caráter punitivo. O disposto do parágrafo 1º não se aplica aos casos de abandono de cargo que se submete ao prazo prescricional previsto no inciso 3º. Caracterizado o abandono de cargo, a ausência de recusa ao retorno voluntário do servidor ao serviço não configura perdão administrativo tácito, ainda que não tenha sido instaurado qualquer procedimento administrativo para apuração de infração. Ou seja, se a pessoa não quer voltar ao serviço, ele mesmo não tendo procedimento administrativo, isso não configura perdão administrativo tácito e a pessoa não pode mais voltar ao serviço público a fazer concurso.
A aplicação da pena de suspensão por mais de 15 dias e das definidas nos itens 4, 5 e 6 do artigo 199 será precedida de inquérito administrativo, mesmo quando suspenso o vínculo estatutário por motivo de contratação do funcionário sob o regime de legislação trabalhista. Então, mesmo a pessoa arrumando outro emprego, vai estar ali também o inquérito administrativo no Estado. Isso não acaba nunca. Capítulo 6, da suspensão preventiva e da prisão administrativa. A suspensão preventiva, até 30 dias, poderá ser imposta por qualquer das autoridades mencionadas no 1 ao 3 do artigo 208, desde que a presença do funcionário possa influir na apuração da falta cometida. Então, quem é que pode suspender? É o governador, o secretário, ou o chefe imediato. A suspensão de que trata esse artigo poderá ser prorrogada por qualquer das autoridades mencionadas nos itens 1 e 2 do artigo 208, até 90 dias, após o que cessarão os respectivos efeitos, ainda que o processo não seja concluído. Cabe às autoridades mencionadas nos itens 1 a 3 do artigo 208 ordenar, fundamentalmente por escrito, a prisão administrativa do responsável por dinheiro e valores pertencentes à fazenda estadual, o que se acharem sobre a guarda desta, nos casos de alcance ou omissão em efetuar as entradas nos devidos prazos. A autoridade que ordenar a prisão administrativa vai comunicar imediatamente o fato à autoridade judiciária competente e vai providenciar no sentido de ser realizado com urgência processo de tomada de contas. A prisão administrativa não pode exceder 90 dias. O funcionário terá direito à contagem de tempo de serviço correspondente ao período da prisão administrativa ou suspensão preventiva. Então, ele conta com tempo de serviço, mesmo estando afastado. Quando reconhecida a inocência, hipótese em que terá direito ainda ao vencimento e à vantagem do exercício. Quando o processo não houver resultado pena disciplinar ou esta se limita à repreensão. Quando a suspensão preventiva ou prisão administrativa exceder ao prazo de suspensão disciplinar aplicada do processo administrativo. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público vai promover a apuração mediante processo administrativo. Então, se tiver algum desvio, vai compreender a sindicância e o inquérito administrativo. Vai ter uma sindicância, vai ser apurado, vai tomado os depoimentos e aí vai ter o inquérito administrativo. São competentes para instaurar o processo administrativo o governador e secretário de Estado e os diretores de repartição. A sindicância será instaurada quando a falta funcional não se revela evidente ou quando for incerta a autoria. A sindicância será precedida por 2 funcionários designados mediante despacho da autoridade que determinar sua instauração, devem ser concluída no prazo de 20 dias. São 2 funcionários da sindicância que foi escolhido pela secretaria, pelo secretário e colocado no diário oficial também. São 20 dias o prazo. Da sindicância poderá resultar o seu arquivamento, quando comprovada a inexistência de irregularidade imputável ao funcionário público, a aplicação de penalidade de repreensão ou de suspensão por 15 dias, a abertura do inquérito administrativo nos demais casos. O inquérito administrativo será promovido por uma comissão composta de 3 funcionários, designada pela autoridade competente. Ao designar a comissão, a autoridade vai indicar dentre os seus membros o presidente. Mediante a portaria, como eu já disse, o presidente da comissão vai designar um servidor público de preferência seu subordinado para exercer as funções de secretário. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não pode exceder 60 dias, contado da data de publicação do ato, que constitui a omissão admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Se nos prazos estabelecidos no artigo anterior não for concluído o inquérito, será então automaticamente dissolvida a comissão, devendo a autoridade proceder à nova designação na forma do artigo 219. Os membros da comissão, se necessário, ao andamento do inquérito, ficarão dispensados do desempenho das atividades normais de seus cargos ou funções. Eles só vão cuidar disso. Se o funcionário designado para constituir a comissão tiver motivo para dar-se por suspeito, declarará em ofício a autoridade que o tiver designado dentro de 48 horas, contado da publicação do ato ou portaria de designação. Considerar-se-á procedente a arguição quando o funcionário
demonstrar ser parente, consanguíneo ou afim até o 3º grau, ou alegar ser amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer dos indiciados. Procedente à suspeição, a autoridade designará a nova comissão, substituindo o funcionário suspeito. A improcedência da suspeição será imediatamente comunicada ao funcionário e o obrigará a participar da comissão. Caberá ao indiciado arguir de imediato a suspeição de qualquer membro da comissão, desde que se configure com relação ao argumente uma das hipóteses previstas no artigo 1º, previstas no parágrafo 1º do artigo anterior. A arguição será dirigida por escrito ao presidente da comissão, que dela deverá dar conhecimento imediato ao arguido para confirmá-la ou negá-la por escrito. Julgada procedente a suspeição, o presidente da comissão vai solicitar da autoridade que houver determinado a abertura do inquérito e a substituição do funcionário suspeito. Julgada improcedente a suspeição, o presidente da comissão dará conhecimento do incidente à autoridade referida no parágrafo anterior para a decisão final. Se o arguido da suspeição for o presidente, as atribuições definidas dos parágrafos anteriores deste artigo serão exercidas pelo membro da comissão de maior hierarquia funcional, ou quando de igual nível, pelo mais idoso. O incidente, que não suspenderá o curso do processo, será autuado em separado e, após decisão final, apensado nos autos do inquérito. Compete ao secretário organizar os autos do processo, lavrar termos, atas, bem como executar as determinações do presidente da comissão. A comissão vai proceder a todas as diligências convenientes, inclusive inquirições, recorrendo a técnicos e peritos quando necessário. Antes de encerrar a instrução e a fim de permitir ao indiciado ampla defesa, a comissão vai indicar as irregularidades ou infrações a ele atribuídas, fazendo remissão aos documentos e depoimentos e as correspondentes folhas dos autos. As testemunhas serão convidadas a depor mediante ofício em que se mencionarão dia, hora e local do comparecimento. Quando a testemunha for servidor público, o ofício será dirigido ao chefe da repartição. Se o servidor regularmente notificado deixar de comparecer sem motivo justo, o presidente vai comunicar o fato ao chefe da repartição, onde aquele tiver exercício, para as providências cabíveis. As perícias serão realizadas sempre que possível por perito oficial ou funcionário público estadual que tiver habilitação técnica. Inexistindo perito oficial ou funcionário público nessas condições, o exame será realizado por pessoa idônea escolhida, de preferência entre as que tiverem habilitação técnica. Ressalvada a hipótese de perito oficial, as demais prestarão perante o presidente da comissão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo sob pena de responsabilidade. Desde que acarrete despesa, a realização da perícia por perito não oficial depende da autorização prévia da autoridade competente. Nenhum documento será anexado aos autos sem despacho do presidente ordenando a juntada. Só poderá ser recusada a anexação do documento por decisão fundamentada. Identificado o responsável e apurada a natureza e a extensão das irregularidades, a comissão vai relacionar as infrações a ele atribuídas, fazendo remissão aos documentos e depoimentos e as correspondentes folhas dos autos. Cumprindo o disposto no artigo anterior, o presidente então vai determinar a citação do indiciado para o prazo de 10 dias apresentar a defesa, sendo-lhe facultada a vista do processo na repartição. No caso de 2 ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 dias. 10 dias, 2, 20 dias. Achando-se indiciado em lugar incerto, será chamado por edital com prazo de 15 dias. Esse edital é colocado no diário oficial, nos jornais, na internet. O edital a que se refere ao parágrafo anterior será publicado no órgão oficial, fixado em lugar acessível ao público, no edifício onde a comissão habitualmente se reunir. Mediante requerimento do indiciado, o prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas imprescindíveis. No caso de indiciado revel, será designado para defender um funcionário, sempre que possível, da mesma classe e categoria. Com a defesa, o indiciado oferecerá as provas que tiver, podendo ainda requerer as diligências necessárias à comprovação de suas alegações. Recebida a defesa de todos os indiciados e realizadas as diligências, a comissão vai elaborar o relatório. O relatório vai concluir
pela inocência ou responsabilidade dos indiciados, indicando nesse caso as disposições legais transgredidas e propondo as penalidades cabíveis. Na hipótese de prejuízo à Fazenda Pública, vai determinar o seu montante e indicará os modos de ressarcimento. Concluído o relatório, será remetido por protocolo à autoridade que determinou a sua instauração para decisão no prazo de 30 dias. Não decidido o processo no prazo estabelecido nesse artigo, o indiciado, salvo o caso de prisão administrativa, vai reassumir automaticamente o exercício, o cargo ou função se ele estiver afastado. A autoridade a quem for remetido o inquérito vai propor a quem de direito, no prazo de 30 dias, as sanções e providências que escaparem à sua competência. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, caberá a decisão à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Em qualquer fase do inquérito, será permitida a intervenção do advogado constituído pelo indiciado. O funcionário indiciado em inquérito administrativo só poderá ser exonerado se reconhecida a sua inocência. Tratando-se de crime, a autoridade que determinar a instauração do processo administrativo vai comunicar o fato à autoridade policial. Verificada no curso de inquérito a existência de crime, o presidente da comissão vai comunicar o fato à autoridade que determinou sua instauração para os fins previstos no artigo. E, por fim, a decisão que reconhecer a prática da infração capitulada na lei penal vai determinar, sem prejuízo de aplicação das sanções administrativas, a remessa do inquérito à autoridade competente, ficando o traslado ou autos suplementares na repartição. Ok, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Esses são os assuntos abordados no edital. Você ajuda muito dando seu like, se inscrevendo no canal, ok? Durante esse período nós teremos vários vídeos relacionados ao concurso da educação do estado de Pernambuco.